isso, presidente. Nós temos que defender a indústria nacional, melhorando a competitividade da indústria nacional e não taxando compra de pobre. Eu não tenho político de estimação, mas achei muito interessante trazer esse vídeo aqui no canal, porque tem licença de distribuição e tudo mais. Se liga nesse vídeo aqui sobre o remessa conforme. É uma falácia, porque é um discurso demagógico muito fácil chegar e dizer: corta todos os impostos, vamos acabar com os impostos no Brasil. Eu quero ver quem diz isso e explicar para o trabalhador brasileiro que depende do SUS. Como é que o SUS vai ser financiado se cortar todos os impostos? Quando eu precisei do SUS, eu me estressei tanto, mas tanto, que eu abri o MedPrev, que é um site que a gente consegue marcar consulta, só que é pago, né? E paguei minhas consultas e resolvi tudo que eu tinha que fazer. Obviamente tem gente que usa o SUS ali, tá tudo certo, realmente ele deve funcionar para muitas pessoas, mas no meu caso, eu que moro em Curitiba, fiquei na mão. Eu quero ver quem diz isso e explicar para os pais e mães que dependem de escola pública e creche pública. Porque o discurso anti-imposto, ele é demagógico, ele é fácil, ele soa bem. Isso eu concordo, pessoal, mas quando a gente abastece o carro, quando a gente vai no mercado, quando a gente compra alguma coisa aqui no Brasil mesmo, a carga tributária ela é uma dos maiores do mundo. E isso significa que se realmente tivesse esse reflexo que ele pontua aqui, as coisas funcionariam melhor no Brasil. Mas não é bem assim que funciona. Aqui, as coisas elas não costumam funcionar. Basicamente, o salário que a gente ganha nesse país, ele serve para você sobreviver e não para viver. E esse aqui é o salário do Boulos no ano de 2023. E é por isso que ele não tá preocupado com taxação absurda. Porque se ele precisar, ele viaja. Pra ele, isso aí tanto faz se o pobre tá pagando taxa, se o pobre tá se ferrando. Ele vai no shopping mais próximo da casa dele e compra o que ele precisar com um salário ali de 41 mil reais. Então por isso que esse povo ele é contra. Bom, vou até atualizar a página pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Vou deixar esse link na descrição também. Site da Câmara dos Deputados. É por isso que, pra ele, taxar ali bugiganga da China não importa. E você acha que ele, com um salário desse, tá lá no SUS? Ou é só uma bandeira que ele segura pra promover a sua imagem? Definitivamente, não. É assustador. E teve esse outro rapaz aí. Que um deputado falar que essa situação prejudica os trabalhadores do Brasil, ele deve estar falando de outro país. É o que mais afeta os nossos... Cara, essas pessoas, esses políticos, eles vivem numa bolha. Eles vivem numa bolha porque não é possível. Eles, quando precisam de alguma coisa, eles viajam, eles compram o que eles querem em outros países. E quando você viaja de avião, viaja de navio, por via terrestre também, você tem uma isenção de imposto que varia ali em torno de $500 a $1.500. Então, o rico, ou ele vai no shopping, ou ele viaja para outro país e traz as coisas que ele precisa, né? Então, ele trabalha com importação dessa maneira. Ele não vai ficar no AliExpress, na Shein, comprando roupa, comprando bugiganga da China. Então, o único que está sendo prejudicado com remessa conforme são os pobres, são os pequenos empresários. É só isso. Agora eu vou deixar vocês aí com o restante do vídeo. Um deputado falar que essa situação prejudica os trabalhadores do Brasil, ele deve estar falando de outro país. É o que mais afeta os nossos trabalhadores, essa concorrência desleal. Concorrência que, me desculpe, que câmbio é que você está falando mesmo? Está falando que é pra gente arrumar a casa e depois esperar para disputar e deixar solto? Você está falando que é para destruir a indústria, destruir o comércio, destruir o varejo, destruir as sacoleiras. Tá acabando é com a indústria do Brasil, tá acabando com o comércio, tá acabando com as sacoleiras. Eu cheguei numa feira livre do interior, no meu estado, que é Bahia, Feira de Santana, e lá o pessoal reclamando, sabe de quê? Essa confusão aí com a Shopee e com a outra da China vai acabar com a gente. Pra fazer... Ninguém aqui é contra o e-commerce, não teve nenhum deputado aqui dizendo que é contra o e-commerce. Ninguém é contra o e-commerce. O que nós somos contra é a deslealdade, que tá acabando com o nosso varejo, que tá acabando com o nosso emprego, que tá acabando com a nossa indústria. Senhor presidente, deputado Paulo Guedes, vai agregar o tempo de inscritos também? Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o doutor Rodrigo Saravia Marinho, cumprimentar o professor Barreirinhas, cumprimentar todos os membros da mesa, os amigos aqui também, deputado Zé, o professor Mauro Benevides, Reinhold Stefanes Júnior, também o deputado Júlio Lopes e o amigo Flávio Rocha, né, de quem tenho simpatia e já fiz até campanha para a presidência da República, para nosso querido Flávio Rocha. Hoje nós estamos em lados distintos do embate ideológico, senador Cássio. Hoje estamos em lados distintos do debate. A única reclamação que eu teria a fazer ao Flávio Rocha é para ele pedir para o pessoal dele insistir um pouquinho menos para ter o cartão Riachuelo, porque o pessoal é muito ostensivo. Mas entrando aqui no debate do mérito, presidente, primeiro,
Eu não acredito que seja com tributação, e agora falando do que faz o Ministério da Fazenda, não do projeto do deputado especificamente. Não é com tributação ilegal que a gente vai desenvolver a indústria nacional. E é isso que acontece hoje. É um decreto que atropela o que determina a legislação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu defendo a indústria nacional, eu defendo o comércio nacional, mas eu não defendo o protecionismo. Eu acredito que o protecionismo, como dizia Roberto Campos, é como se você mantivesse, né, pais que protegem uma criança, né, até os 60 anos de idade. Aí, aquela criança com 60 anos, depois idoso já com 60 anos de idade, os pais morrem e ela não sabe sair de casa, pegar um ônibus, não sabe pagar uma conta, não sabe fazer absolutamente nada. É isso que acontece com a indústria nacional. Nós protegemos durante todo esse período, sem fazer a lição de casa. E eu voltei agora de uma conferência dos países do Sudeste Asiático e todos os países do Sudeste Asiático fizeram a lição de casa. Reforma tributária, por que não teve um empenho tão grande da indústria, por que não teve um empenho tão grande, né, do comércio nacional para que a gente tivesse uma reforma tributária nos últimos 40 anos, como teve no Sudeste Asiático? Eu lembro de conversar com diversos empresários e eles sempre diziam, não, eu sou liberal, defendo a simplificação, defendo a reforma, mas no meu benefício não. No meu benefício não vamos mexer. E foi isso que embarreirou a reforma tributária durante tanto tempo e a gente está 40 anos estagnado. Depois, reforma administrativa, que permitiria a gente cortar gasto obrigatório, que é coisa que os países do Sudeste Asiático fizeram também. Aqui não, a maior parte, 95% dos gastos são obrigatórios. Nem se o presidente da República quiser, ele consegue cortar. E em 40 anos a gente não fez nada. E em 40 anos a gente não permitiu com que a gente cortasse esses gastos e voltasse para coisas essenciais, como qualificar a mão de obra. E isso, Malásia, Indonésia, Vietnã, Singapura, todos esses países que eram mais pobres, menos qualificados, com menos educação do que o Brasil, superaram e hoje estão exportando manufaturados para a China e para os Estados Unidos, porque a China e os Estados Unidos estão diminuindo o comércio entre si. E a gente ficou para trás. E vai continuar ficando para trás se a discussão for essa, for de protecionismo. For de, não, vamos manter a tributação sobre o mais pobre e muitas vezes a Receita age para até além da tributação, que já é ilegal determinada por decreto, age para além da tributação do remessa conforme. Eu sou testemunha viva disso. Eu comprei lá, não sei quantos daqui vão conhecer, mas eu comprei 2 bonequinhos de desenho japonês. Um Goku e um Piccolo, numa dessas compras online aí. Deu R$113. Eu recebi uma cartinha da Receita dizendo que eu teria de pagar R$180 de imposto para poder pegar a mercadoria de R$113. Você comprou da onde? Isso aí é absolutamente ilegal. Eu não me lembro qual plataforma agora. Quem foi que lhe enviou no pacote? Quem me enviou o pacote? Eu não sei quem me enviou, mas eu sei que a tributação é ilegal. Quem enviou, qual empresa que foi, não, pelo amor de Deus, mas que fraude. Primeiro que, assim, se eu importasse de qualquer, mesmo se eu importasse de pessoa jurídica, a tributação é ilegal. Isso aí não é 60%. R$180 é 60% de 113, deputado. Me perdoe. Isso aí é ilegal. Isso é um abuso que está acontecendo. E é o trabalhador mais pobre que está sendo prejudicado. Em vez da gente fazer a lição de casa, diminuir burocracia, rever lei trabalhista hoje, que vai lá, todos os países do Sudeste Asiático também não tem esse problema da oneração trabalhista que a gente tem aqui no Brasil, de que o empresário paga muito e o empregado paga pouco, dá pouca flexibilidade para contratar e para demitir, dá tributação complexa, do excesso de tributação. Eu peço só um minutinho, presidente, para terminar. Do excesso de tributação, da burocracia, infraestrutura. Gente. O que a gente fez nos últimos 40 anos em termos de infraestrutura para escoar a nossa produção, para a indústria nacional ser competitiva? Então, em vez da gente melhorar a indústria nacional, em vez da gente melhorar o ambiente de negócios, em vez da gente tornar o nosso ambiente mais competitivo para abrir para fora e lá fora a gente conseguir competir, o que a gente faz? Fecha. Mas fecha, muitas vezes, só para o consumidor pessoa física. Porque o que eu vejo, com todo respeito, muitas vezes a defesa é de que o comprador de pessoa física seja sobretaxado,
mas que as empresas que não produzem aqui, mas que vendem aqui, possam ser uma espécie de atravessador, possam comprar o produto de fora mais barato e revender no mercado nacional, sem ter nenhuma produção nacional. O que eu quero dizer? Quando o cidadão comum vai lá e quer fazer sua compra como pessoa física num site online, aí você tem a tributação e a defesa da sobretaxa e etc. Que, aliás, é bom a gente colocar aqui até, né, dos países que possuem essa política de isenção, de que a gente chama de de minimis, né? Os Estados Unidos possuem, o México possui, a Colômbia possui, todos os países do Sudeste Asiático possuem, a maior parte dos países da Europa possuem. Nós, se acabarmos com a isenção de um mínimo de importação, né, para o Brasil, estaremos entrando para um rol de países que não tem grandes empresas, que não tem grandes indústrias, que não tem grande desenvolvimento social. A gente vai estar ao lado do Afeganistão, a gente vai estar ao lado da Argentina, a gente vai estar ao lado de Bangladesh, a gente vai estar ao lado do Egito, do Quênia, do Nepal, da Nigéria, Deputado, de Uganda, conclua. do Sudão. Então, é isso, presidente. Nós temos que defender a indústria nacional, melhorando a competitividade da indústria nacional, e não taxando compra de pobre. Obrigado, presidente.